Estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, aonde estamos gravando capítulo por capítulo do Novo Testamento. Cremos com isso, estamos colaborando para que você e outras pessoas entendam melhor a Bíblia, as Sagradas Escrituras. O estudo da Sagrada Escritura é algo maravilhoso. Todos nós devemos dedicar tempo, devemos entender, procurar conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E conhecemos a Deus através da Bíblia. O Novo Testamento nos traz uma revelação da pessoa de Jesus. Por isso nós estamos gravando capítulo por capítulo. São 260 capítulos, no final nós teremos aí perto de 300 programas, porque em cada livro nós também fazemos um vídeo especial com a introdução. Já algumas pessoas perguntaram se eu vou fazer do Antigo Testamento. Eu não sei se faria do Antigo, porque o Antigo são muito mais capítulos, são 929 capítulos, então seria quase 1000 programas. Mas nós estamos gravando o Novo e mencionamos de vez em quando o Antigo Testamento, porque de alguma forma o Novo revela o Antigo Testamento para nós. Então, vamos continuar nesse estudo. Você pode usar esse estudo na sua casa, no seu lar, você pode usar ele de forma sistemática, se você quiser conhecer melhor um livro da Bíblia, porque aqui nós comentamos capítulo por capítulo, verso por verso, e assim você tem uma riqueza, uma biblioteca, tipo videoteca, né? Uma videoteca, na verdade, são uma coleção de vídeos, onde você pode ter, escutar, ouvir o que nós estamos falando de cada capítulo do Novo Testamento. Muito bem, nós vamos entrar em Marcos capítulo 13. Nós já dissemos que em Marcos capítulo 11 marca a última semana de Jesus, não é? E os evangelhos, a ênfase deles é na última semana. Marcos é a partir do capítulo 11, quer dizer, os últimos 6 capítulos do evangelho de Marcos é a última semana de Jesus na terra. E nós vemos Jesus entrando em Jerusalém, normalmente isso aconteceu no domingo, chamado Domingo de Ramos. Na segunda-feira, Jesus purificou o templo, amaldiçoou a figueira. Na terça-feira, a figueira estava seca. Jesus discute com os fariseus acerca de diversas questões que nós vimos, acerca da tributo, se deve ou não pagar César, acerca da ressurreição dos mortos. E Jesus tem várias discussões com os fariseus no templo, e aí Jesus sai do templo, e quando Jesus vai saindo, ocorre o que nós chamamos agora de um sermão profético de Jesus. Jesus, nós estamos falando no ano 30, ele profetizou a destruição do templo, conforme nós vamos ver, e ele começa a falar do que vai acontecer de forma profética com relação àquela grande construção que era o templo, que seria destruído, e de fato foi, no ano 70, pelo general Tito, né, que era filho do imperador Otton. Então o general Tito destruiu o templo. Mais tarde Tito também se torna imperador de Roma, né, no lugar do seu pai, e ele destruiu o templo. Então aquilo que Jesus profetizou no ano 30, 40 anos depois, aconteceu. É o chamado sermão profético. Esse sermão profético está misturado algumas profecias com relação à destruição do templo e outras profecias com relação à volta de Jesus, o Messias que há de voltar. 318 vezes o Novo Testamento fala da volta de Jesus. Então nós vamos ver nesse capítulo 13 de Marcos, que é chamado Pequeno Apocalipse de Marcos, corresponde também ao capítulo 24 e 25 de Mateus, não é? Ou o capítulo 21 de Lucas. Nós vamos ter esse pequeno Apocalipse de Jesus, chamando Pequeno Apocalipse porque fala do fim dos tempos, fala da volta de Cristo, e muito interessante. Nós vamos então estudar ele. Vamos lá então, Marcos capítulo 13. E saindo ele do templo, o templo, esse é o templo dos judeus, onde eles adoravam. Esse templo, Herodes, era o segundo templo. O primeiro foi construído por Salomão, filho do rei Davi. E esse templo que Salomão construiu no ano 960 a.C.,
No ano 586, ele foi destruído pelos babilônicos. 9 de julho de 586 foi a destruição do templo. 9 de julho, nosso calendário, né? O calendário judaico diferente, mas corresponde ao dia 9 de julho em nosso calendário, 586 a.C., o templo foi destruído. Em 520, depois de 70 anos em cativeiro, eles retornam do cativeiro e eles começam a reconstrução. Zorobabel reconstrói o templo, isso se dá quando Zorobabel é governador e Josué era o sacerdote. Eles reconstroem o templo, só construíram um templo simples, não tão grande quanto o de Salomão. Mas, 40 anos antes de Cristo, o rei Herodes, que assume o reinado da Judéia, e ele, para ganhar um favor dos judeus, decide começar a construção do templo 20 anos antes da data do nascimento de Jesus, para ganhar o favor dos judeus. E essa construção já estava levando 46 anos que eles estavam construindo. Então ficaram uma coisa grandiosa, uma coisa gloriosa o templo da época de Jesus. E quando Jesus vai saindo do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E de fato, as pedras eram algo tremendo. Tinha pedra que pesava 450 toneladas. Elas eram cortadas, enormes, trazidas para aquele templo. E o edifício, então, era algo maravilhoso. Os judeus se orgulhavam desse prédio, desse edifício. O templo também representava a presença de Deus. Mas então eles ali naquele templo, era o local de adoração deles, era o local onde para eles Deus se manifestava, a graça de Deus se manifestava. E note que um dos discípulos de Jesus disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios, na hora que Jesus está saindo. E respondendo, Jesus disse-lhe: Vês esse grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E se retirou do templo. Jesus falou isso profeticamente com relação ao templo: vês esse edifício? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E ele se foi para o Monte das Oliveiras. Verso 3 diz assim: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo. O templo era enorme, grande. Do Monte das Oliveiras se avistava o templo. De frente para o templo, Pedro e Tiago e João e André, os 4 discípulos, se aproximam de Jesus. Esse era chamado o círculo mais íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João, e André também está acompanhando. Se aproximam em particular e lhe perguntaram: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Note que a pergunta deles começa acerca da destruição do templo. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então eles pedem para Jesus declarar o tempo e o sinal. Jesus de fato vai responder, né? Vai começar com os sinais da destruição, os sinais que vão anteceder a destruição do templo, mas depois Jesus vai continuar falando de forma profética acerca da sua vinda, principalmente no final do capítulo. E Jesus respondendo começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Então um dos sinais que haveria, não é, eram falsos cristos. Nós também pegamos esse sinal também como um sinal da volta de Cristo à Terra. Muitos falsos cristos têm surgido, não é? Falsos cristos se proclamando Cristo. No Brasil mesmo tem um tal de Henri Cristo, se proclama Cristo. E em Cuba tem um outro José, não sei lá das quantas, que também proclamam Cristo. E outros que apareceram, o reverendo Moon se proclamando Cristo, então outros que aparecem. Olha que ninguém os engana, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou em Cristo, enganarão a muitos. E de fato, na época de Jesus apareceram falsos cristos, mesmo depois da morte de Jesus, apareceram vários falsos cristos, né? No ano 140 houve um da era que causou a dispersão dos judeus,
por o imperador Adriano de Jerusalém, que um promovido por o Rabino Akiba, Bar-Shoba, era um falso Cristo. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Note que Jesus está falando de um fim aqui, ou Jesus está chamando a destruição do templo, o fim daquela era, ou Jesus está profetizando acerca dos finais dos tempos. Essa é uma bênção da profecia bíblica, ela tem às vezes duplo sentido. Ela pode se cumprir num futuro imediato, que foi na época de Jesus, e tem um futuro distante da profecia que também se cumpre. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isto será o princípio das dores. Olha só, guerras, terremotos, fomes, pestes, tudo são princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, e aqui é um dos pontos fundamentais do sermão profético, a vigilância. O sermão, inclusive, vai terminar dizendo que nós devemos vigiar. Olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando da perseguição que vai se iniciar contra os seus seguidores. Não é que eles seriam entregues a concílios, seriam entregues nas sinagogas, seriam açoitados, iriam até presente governadores e reis, e nós vamos ver isso muito no livro de Atos dos Apóstolos, né? Pedro sendo preso no capítulo 12, Tiago é morto no capítulo 12, Jesus já havia profetizado para eles que isso ia acontecer. Pedro só não foi morto porque Deus mandou um anjo e o livrou. Depois nós temos a conversão de Paulo. Paulo também vai perante governadores e reis, apesar de Paulo não estar aqui, né, quando Jesus está falando, mas Pedro e Tiago estavam. E Tiago foi morto à espada no capítulo 12 de Atos, e Pedro escapou, e Pedro também teve discutindo no Sinédrio com eles, no capítulo 5, depois de curar um paralítico. Então, Jesus já tinha profetizado tudo isso que iria acontecer, e por amor de mim, para lhes servir de testemunho, não é? Eles seriam açoitados, eles receberiam açoite, tudo para servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Aqui fala da universalidade da pregação, e muita gente diz, olha, o fim não virá até que o evangelho seja pregado. E graças a Deus hoje pela tecnologia, que nem canal no YouTube, televisão e outras coisas, que o evangelho pode ser anunciado em qualquer lugar. Até esse canal que nós estamos fazendo é uma forma de proclamar o evangelho. Esperamos que não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, em Portugal, em países que falam a língua portuguesa, que tem alcance, a YouTube possa ouvir esse evangelho da pregação. Importa que o evangelho seja primeiro pregado em todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregares, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Que coisa tremenda! Jesus promete que a presença do Espírito Santo estará em nós, e que nós não precisamos nem nos preocupar com o que havemos de falar, porque na hora o Espírito Santo vai nos dar a resposta, o Espírito Santo vai nos capacitar, não é? Para que nós anunciemos a palavra de Deus, para que nós servamos de testemunhos. E olha, é uma grande verdade, muitas vezes eu começo até a pregar, e eu não sei de onde vem palavras, mas vêm as palavras, é uma ação do Espírito de Deus, que nos dá graça, que nos dá sabedoria, para que nós possamos falar. Não é o homem, não vem do homem, a sabedoria não é humana, a sabedoria ela é divina, é o Espírito Santo que nos capacita. Jesus fala que a perseguição será tão intensa que até entre os membros familiares, presta atenção no Marcos 13:12, e o irmão entregará à morte o irmão, o pai, o filho, e levantar-se-ão filhos contra os pais e os farão morrer. Até essa tendência dessa
a desarmonia familiar, por causa do evangelho, nós vamos ver acontecer irmão contra irmão, pai contra filho, filhos contra os pais, e vão entregar até no meio da perseguição, alguns iam entregar outros até a morte. E sereis, verso 13, aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Interessante, não pense que as pessoas vão te amar porque você é cristão, pelo contrário, quando você procura seguir Jesus decididamente, você vai arrumar muita gente que vai se aborrecer com você. Pessoas que não estão seguindo o evangelho vão se aborrecer conosco, vão nos perseguir, e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Salvação requer perseverança, né? E perseverar até o fim, e suportar as lutas, suportar tribulações, suportar perseguições, principalmente por amor do evangelho, e perseverar até o fim. Ser salvo não é simplesmente aceitar Jesus, o que é ótimo, é o primeiro passo, não é nós entregarmos nossa vida, pedirmos perdão, mas ser salvo implica em perseverança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta a pessoa aceitar Cristo, ir para a igreja 1 ano, 2 anos, depois começa uma luta, alguma coisa, a pessoa abandona o evangelho. Eu já vi gente abandonar o evangelho porque ficou aborrecido com o irmão, A ou B ou C, já não vem mais à igreja, quando na verdade nós não vamos à igreja por causa dos irmãos, do irmão A, B ou C, nós vamos para a igreja por causa de Cristo. E Cristo é a razão da nossa perseverança, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então é preciso perseverar até o fim, esse será salvo. O sermão continua falando agora de um período da grande tribulação. Então note que Jesus começa a falar dos sinais, depois Jesus agora vai passar para a tribulação, não é? Vai falar da destruição, o tempo da destruição, e por último ele fala da vinda dele. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Bom, vamos falar dessa abominação do assolamento. Né? Aqui está um pouco, não está bem claro, como no texto de Mateus. Mateus diz que é a assolação da qual profetizou o profeta Daniel. Então está mais claro lá. Então quando a gente entende o que é essa assolação, é a profanação do templo. A profanação do templo poderia se dar pela entrada de gentios. Se você ler Atos capítulo 22, foi a acusação da qual Paulo foi acusado e foi preso. Eles disseram que Paulo profanou o templo, introduzindo gentios no templo. Então essa é a assolação. Isso também aconteceu no ano 167 a.C., quando Antíoco Epifânio IV, governador da Síria, entrou no templo e profanou o templo, e foi a dissolação, né, da qual o profeta Daniel falou, a abominação. Ele sacrificou uma porca no altar do holocausto, e isso houve a profanação do templo, que desencadeou a revolta dos macabeus. Então aqui Jesus está profetizando, quando os romanos invadirem, de fato vai vir a abominação do assolamento, que foi predito por quem? O texto de Mateus é mais claro, diz pelo profeta Daniel. Estar onde estar e não deve estar, tá vendo? Lá não deveria estar. Quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Jesus está predizendo que eles devem fugir, não é? Não vai ficar lá que vão morrer. E o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa. Quer dizer, a coisa será tão repentina que Jesus disse, olha, nem desça para casa para apanhar nada, não é? Some logo, assim que você viu, vai embora. E o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entra a tomar coisa alguma de sua casa, porque se entrasse, já seria tarde demais, não é? E o que estiver no campo, não volte para trás para tomar sua veste. Mas ai das grávidas que criarem naqueles dias. Olha, isso é tremendo. Flávio Joséfos descreve na Guerra dos Judeus que quando os romanos invadiram a cidade de Jerusalém, as mulheres que estavam grávidas, eles passavam a espada na barriga delas e o feto caía no chão.
Foi algo terrível, um massacre que eles enfrentaram. E tudo profetizado por Jesus, aqui Jesus já estava profetizando. Os que atentaram para a palavra de Jesus saíram de Jerusalém. Por exemplo, João, ele ouviu isso. João acaba a sua vida na cidade de Éfeso, apesar de João também ser exilado para a ilha de Patmos, né? Mas eles saíram, quando eles entenderam, quando chegou esse tempo, os discípulos se retiraram, e os judeus que ficaram sofreram grandemente, e eles se retiraram por causa das palavras de Jesus. Mas ai das grávidas que criaram naqueles dias, as mulheres passavam os fios à espada e o feto caía no chão. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque o inverno seria dificilmente, não é? Seria um tempo de grande tribulação. Fugir no inverno era mais difícil, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde a criação que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. Esse texto é interessante, tem a ver com a destruição do templo, mas lembra que nós falamos, toda a profecia bíblica, ela tem duplo cumprimento. Cumpriu-se no ano 70, e nós cremos que antes do retorno de Cristo à Terra, haverá esse tempo que é chamado da grande tribulação. Como Jesus diz, é o tempo da angústia, né, de Jacó. A Bíblia diz o tempo da angústia de Jacó. Orai para que a vossa fuga não seja, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. Então, esse é chamado período da grande tribulação, que nós queremos cumpriu parte dele na destruição do templo, mas também, antes do retorno de Cristo, os judeus irão experimentar isso. Os judeus têm experimentado muita perseguição, isso aconteceu no ano 70, no primeiro século. Na Idade Média, né, eles foram perseguidos, principalmente em Portugal e Espanha. Muitos judeus tiveram que trocar os seus nomes devido à perseguição religiosa, outros foram obrigados a se converter. Na Segunda Grande Guerra Mundial, Hitler, através do seu holocausto, e tem gente que tenta negar o holocausto, né, tem até um filme sobre isso, alguém tentando negar o holocausto, mas a grande verdade é que o holocausto existiu, centenas, milhões de pessoas, judeus, morreram. Então eles têm sido, desde a criação, como ele disse, vai continuar sendo até a volta de Jesus, não é? E essa perseguição cada vez aumenta mais. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, agora está falando da grande tribulação mesmo, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos. Quando a Bíblia fala escolhidos, tem cristão que acha que ele é escolhido, né, por Deus, e crê até na doutrina da predestinação, que Deus predestinou ele para o céu e os outros para ir para o inferno, não é? Mas toda vez que a Bíblia fala de escolhidos, ela está falando do povo escolhido, mas o povo escolhido é o povo judeu. Não fica pensando, tem cristão que se coloca e até usa a teologia chamada da substituição, que a igreja substituiu Israel. Não, Paulo diz em Romanos que Deus jamais esqueceu o seu povo, e que se nós fomos enxertados, não esqueça da raiz, né? Tem que ler Romanos para entender. Porque toda vez que a Bíblia fala escolhido, está falando do povo judeu. Apesar que nós, como cristãos, podemos dizer que também Deus nos escolheu para a fé em Cristo Jesus. Mas o escolhido na Bíblia está se referindo ao povo judeu, não é? Então, por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Claro, se não fosse abreviado, dizia, nenhuma carne se salvaria. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis. Está vendo? Não devemos acreditar. E ele vai dizer, por quê? Se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Nós vivemos numa era que falsos cristos têm aparecido e muitos falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível for até os escolhidos, não é? Mas vós vedes, eis que antemão vos tenho dito. Então nós temos que prestar atenção em tudo que Jesus fala. Sermão profético é profundo, nos prepara para o fim dos tempos, não é? Que vai acontecer.
estamos aguardando. E aí agora Jesus vai continuar falando da sua vinda. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Profecia de Joel, capítulo 2, não é? Onde o sol se escurece, a lua não dá sua luz, a lua se torna como sangue. As estrelas do céu cairão, parece que haverá uma chuva de meteoros. E as forças que estão no céu serão abaladas, não é? Ou seja, toda a estrutura do céu será abalada. Isso sugere até uma guerra nuclear, né? Onde, quando explode aquela bomba, o céu se enrola como um grande rolo. Tem uma expressão no livro que diz que o céu se enrolar como um rolo, né? Um livro. As estrelas serão abaladas. Então, verão vir o Filho do Homem nas nuvens. Note que Jesus começou falando da destruição do templo, passou para a grande tribulação, agora está falando da volta dele. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. Claro que tem a ver com os judeus, mas agora podemos incluir os cristãos que também foram salvos, os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então virão os anjos irão recolher os seus escolhidos, quando o Filho do Homem voltar nas nuvens em poder e grande glória. Agora Jesus vai falar da parábola da figueira. Lembra que no capítulo de número 11, Jesus havia amaldiçoado uma figueira, não é? No capítulo 11 de Marcos. E nós falamos que a figueira tem a ver com o pecado original, mas também a figueira é um símbolo de Israel. E agora nós vamos ver assim, a figueira mesmo como símbolo de Israel. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes as coisas, sabei que está perto as portas. Na verdade, você que não passará essa geração, sei que todas essas coisas aconteçam. De que geração está falando? Está falando daquilo que ia acontecer, da destruição do templo. Mas note que nós vamos encontrar nas profecias duas coisas importantes. Uma, quando fala nessa geração. Essa geração está falando da destruição do templo. E de fato, 40 anos depois, aconteceu a destruição do templo. Tem outra coisa que diz que ninguém nem sabe o dia e a hora, que nós vamos ver daqui a pouco, tem a ver com a volta de Cristo. Então, quando você vê dando um tempo, está a ver com a destruição do templo. Quando você vê que a Bíblia não descreve o dia nem a hora, tem a ver com a volta de Cristo. A volta de Cristo ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Isso é reservado para ele. Já a destruição do templo, nem essa geração se passará, não é? Então, aprendei, pois é, quando o seu ramo já está por tenro, brota a folha, pensando que já está próximo o verão. Muita gente olha também a figueira como símbolo de Israel, e quando Israel voltou a ser nação, em 1948, muita gente tentou marcar uma geração, 40 anos depois, marcar a volta de Jesus para 88, outro marcou em 93, outro marcou em 2018, enfim, várias datas têm sido dadas baseado nesse verso, achando que quando Israel voltou a ser nação, era a figueira que estava florescendo novamente. Então marcaram diversas datas. É verdade que nós estamos perto da volta e do retorno de Cristo à Terra, mas ninguém sabe também o dia e a hora que Jesus vai dizer, ninguém sabe. Para que a gente vai tentar descobrir? A Bíblia manda apenas nós vigiarmos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo já está tenro, brota as folhas, sabei que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade, você que não passará essa geração, sei que todas essas coisas aconteçam. E aqui vem outro ponto importante. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Jesus, procurar entender, procurar meditar, procurar compreender, porque os céus e a terra passam, mas sua palavra não passará. Mas aquele dia, presta atenção agora, daquele dia e hora, ninguém sabe. Interessante, Jesus falou de uma geração não passará,
E ele disse, ninguém sabe o dia e a hora. Tem gente que diz, ele não sabe o dia e a hora, mas pode marcar o ano. Errado. Se ninguém sabe, você não sabe. E quem marcar e se atrever a marcar também não sabe, vai errar. Já vi centenas de pessoas marcarem datas e errarem, não é? Errar e errar feio. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos. Se os anjos não sabem, você acha que algum homem vai saber? Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Eu creio que enquanto Cristo estava na terra, como Filho de Deus, ele não sabia. Hoje, no entanto, na sua glória, certamente ele sabe o dia da sua vinda. Mas nem os anjos sabem, senão o Pai, ele disse. Quer dizer, algo que o Pai reservou pelo seu próprio poder, pelo seu próprio propósito. É um mistério, o retorno de Cristo à terra. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, o que a gente deve fazer? Veja bem o verso 33. 3 coisas que o cristão verdadeiro deve fazer. Primeiro, olhai. Jesus disse, olhai. Segundo, vigiai. Terceiro, orai. Então, com relação ao retorno de Cristo, 3 coisas que todo cristão deve fazer. Deve olhar, deve estar atento, deve vigiar. Muita gente cai por falta de vigilância. Deve vigiar e, em terceiro lugar, orai. Orai. Olhai, vigiai e orai. Marcos 13:33. 3 coisas importantes. Olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. A gente não sabe nem o dia de amanhã, não sabe nem se amanhã vai estar vivo, a gente espera estar vivo, mas ninguém sabe, não sabe as coisas. Em 1 minuto a nossa vida pode mudar, em 1 minuto a nossa vida pode acabar. Então, o que nós temos que fazer? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E aí Jesus vai contar uma espécie de uma parábola, uma história para ilustrar. Verso 34, é como se um homem partindo para fora da terra, esse homem é o próprio Cristo, deixasse a sua casa, ou seja, ele deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos. Então ele deu autoridade aos pastores, aos líderes, não é? Aos seus servos. Eles não são Jesus, são apenas servos. E a cada um a sua obra, cada um de nós tem a sua obra. E mandasse ao porteiro que vigiasse. Está vendo? Nós temos que estar vigilantes. O propósito do sermão profético é nos advertir a vigilância. Olha quantas vezes a palavra vigiai vai aparecer. Verso 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo ou se pela manhã. Note que no cair da tarde, à meia-noite, no cantar do galo, de madrugada ou pela manhã, no raiar do sol. Ninguém sabe quando é que ele vai voltar. Por isso a Bíblia diz, vigiai. Vigiai, nós temos que estar atentos. Jesus pode vir a qualquer minuto, a qualquer instante, a qualquer segundo. Por isso nós devemos vigiar. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã. Para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. O dormir aqui não é o dormir, o sono físico, não é? Todos nós, toda noite, então a gente tem que ficar acordado o resto da vida. Mas quando ele fala dormir, é o dormir sono espiritual. A Bíblia diz, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Em umas cartas o apóstolo Paulo, ele nos encoraja, Efésios capítulo 6, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Tem muita gente que cai num sono espiritual, não está atento, não está vigiando, não está atento para a volta de Jesus, e nós temos que estar atento, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Você notou quantas vezes a palavra vigiai aparece aqui? Olha, no verso 33 diz vigiai, vigiai. No verso 34, mandou que o porteiro vigiasse. Verso 35, vigiai. Verso de número 37, vigiai. Pelo menos 5 vezes ele está mandando nós vigiarmos. Vigilância é algo importante, principalmente com relação à volta de Jesus. A qualquer momento,
a trombeta vai soar e o Filho de Deus virá nas nuvens com poder e grande glória. Então, note que interessante. A parábola, o sermão, na verdade, sermão chamado Sermão do Monte das Oliveiras, que é o sermão profético, porque Jesus estava no Monte das Oliveiras, quando os discípulos foram perguntar acerca daquilo que ele tinha dito, não ficar a pedra sobre pedra, aí desencadeou esse sermão, Jesus falando dos sinais, Jesus falando da grande tribulação, Jesus falando da sua volta e do seu retorno, e mandando que nós vigiássemos. Que quando o Senhor Jesus vier, nós possamos ser achados vigilantes, não é? Com as nossas lamparinas com óleo, com a nossa luz ardendo, sendo uma testemunha fiel e verdadeira de Jesus, e não caiamos no sono espiritual do dormir, não é? Para que não vos ache de improviso, ache dormindo quer dizer o sono espiritual. Em Mateus fala até da parábola das 10 virgens, todas dormiram quando o noivo chegou, mas só os prudentes tinham azeite em suas lâmpadas. Nós temos que ter o azeite do Espírito em nós. Não podemos estar dormindo desapercebido. Vigiai. Com isso, terminamos o capítulo 13 de Marcos. Voltamos para o capítulo 14. Assista os demais comentários que nós fazemos nos demais capítulos. Espero que isso tenha ajudado você a entender um pouco, despertar tua curiosidade para investigar mais a Bíblia e conhecer mais daquilo que Jesus fala desse sermão profético. Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo esteja com você. Quem esteve aqui nesse canal do YouTube, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Assista os demais vídeos, Deus te abençoe grandemente e lembre-se, vigiai.